Pá, isso é tão violento, ouvir isso, que nós nos auto-excluímos. Isso é uma das violências com as quais nós somos constantemente, que nos é constantemente infligida. Isso é uma clara definição de dizer que não nos veem como parte integrante de um país que é o nosso. Eu vou com a minha irmã ao estabelecimento. A minha irmã aproxima-se mais do estereótipo da mulher cigana. Tem o cabelo comprido, veste saia mais vezes do que... Aliás, ela só veste saia, portanto tem a nossa forma muito mais característica de falar ou de vestir também. E que se eu vou com a minha irmã ao supermercado, nós temos, obviamente que temos um segurança privado a acompanhar-nos e a indicar-nos. Sempre. Quase sempre. Eu, Maria Gil, cigana com todos os tiques urbanos, se me identificam como cigana, não me alugam uma casa. O racismo não é uma questão dos racializados, é uma questão de todos. Por isso, a educação das meninas ciganas não é uma questão dos ciganos, é uma questão de todos. Os meus filhos entram na escola e têm que deixar na porta da escola a sua identidade. Tem numa escola os livros que lhes ensinam que eles não fazem parte do país, que não fazem parte da história de Portugal. Eu não defendo culturas, eu defendo pessoas. Quando eu digo que sou uma ativista, quando eu digo que sou uma ativista pelos direitos humanos, eu não posso dizer que defendo culturas, porque as culturas têm que obrigatoriamente ser moldáveis e adaptáveis. Mas com a gentrificação, que foi a criação dos bairros gueto, ou seja, os ciganos foram criando foram criando práticas de subculturas, ou seja, eles foram tão inseridos naquele gueto, onde estavam pessoas também vindas da classe mais desfavorecida, pessoas que também foram retiradas, por exemplo, dos centros históricos, dos centros da cidade, e retirados para fora da cidade, e foram condicionados a um cerco, a um gueto, e foram criando subculturas e necessidades de defesa, de autodefesa. É muito mais difícil ser mulher e feminista, ser cigana e feminista, precisamente pelas duas frentes de batalha. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. O artigo de Fátima Bonifácio, assim como as intervenções policiais no bairro da Jamaica ou o que aconteceu nas quadras de Alfragide, perturbou a boa consciência de um país que se recusa a enfrentar o seu próprio racismo. Mas os ciganos nem sequer têm direito a essa tolerância de fachada. Com eles, o racismo é explícito, agressivo e transversal a toda a sociedade portuguesa. Sempre com o mesmo argumento. Não se querem integrar. Como disse a ministra Francisca Van Dunen, o racismo é um crime perfeito. Quem o comete acha sempre que a culpa foi da vítima. A tese de que os ciganos não se querem integrar baseia-se num pressuposto difícil de sustentar, o de que gostam da sua própria pobreza. Deixo aqui números. Quase um terço dos ciganos vive em barracas ou perto disso. Um terço dos ciganos tem como principal fonte de sustento o rendimento social de inserção. A sua taxa de participação no mercado de trabalho formal é de 35%. E a baixa escolaridade não explica tudo. Quase todos denunciam discriminação na procura de emprego. Mais de 15% dos ciganos não sabe ler nem escrever. E cerca de um terço não tem o primeiro ciclo completo. Só 2,5% tem o ensino secundário e só 0,1% tem licenciatura. Mas há boas notícias. Provavelmente graças ao RSI, o número de estudantes ciganos no básico e secundário duplicou entre 1997 e 2016. E mesmo sendo baixo, o número de rapazes e raparigas no secundário
é semelhante. Há uma relação direta entre o grau de escolaridade e a fonte de rendimento ou o nível de contacto com a população não cigana. A exclusão dos ciganos tem um lastro histórico. Foram 500 anos de perseguição, com açoitamentos públicos, sedentarização forçada, institucionalização de crianças para a inserção e proibição do uso da língua, dos seus trajes e das suas celebrações. De 1526 a 1718, houve 7 leis ou cartas régias para expulsar ou interditar de entrada os ciganos em Portugal. Só em 1822 lhes foi atribuída a cidadania portuguesa e, mesmo assim, uma portaria de 1848 exigiu que usassem passaporte. Cerca de 30 anos depois, a República decretou severa vigilância a esta etnia. Mesmo depois do 25 de Abril, no final dos anos 90, houve uma autarquia que decretou a sua expulsão do concelho. E estamos apenas a falar de racismo explícito e institucional. O outro, disseminado por toda a sociedade, dura quase intocado até hoje. O Holocausto judeu marcou para sempre a forma como lidamos com o antissemitismo. Estranhamente, o Holocausto cigano foi apagado da memória, permitindo que se perpetuasse a perseguição, a exclusão e o preconceito. É raro que os próprios ciganos sejam chamados a um debate que lhes diz, antes de todos, respeito. Maria Gil tem 47 anos, é mulher, é cigana, é feminista e é ativista antirracista. A sua história de ativismo e luta é longa e teve muitas frentes. Passou por trabalho social dirigido a todas as comunidades, pela representação da comunidade cigana e pelo teatro. Filha de pai e mãe ciganos, crescida dentro da comunidade, vive com um pé dentro e outro fora. Por isso a conhecem como Maria da Fronteira. A ignorância é de tal forma profunda e transversal que há coisas básicas que têm de ser mesmo esclarecidas. O que me obrigará a fazer, ainda mais do que é costume, perguntas que poderiam ser consideradas ofensivas pela minha entrevistada, não estivesse habituada a viver com a incompreensão no seu cotidiano. Espero que esta conversa contribua para que os ciganos tenham direito à primeira de todas as conquistas, a de existirem, serem vistos e terem voz. Lamentavelmente, é neste ponto que ainda estamos. Maria, muito obrigado por teres aceitado este meu convite para esta conversa. Eu começo por pedir que fales um pouco de ti. Cresceste, isto não é uma entrevista pessoal, mas quero dar algum enquadramento às pessoas. Cresceste na comunidade cigana, mas como percebi, tinhas um pai especial, muito viajado e que queria que tu estudasses. Mas ele morreu aos 8 anos e mudou tudo. Sim. Eu não vou continuar a contar porque quero que tu contes mais ou menos este teu percurso pessoal que te levou até este momento em que estás. Começas por falar logo num foco que fez toda a transformação da minha vida, que foi a morte do meu pai e o que levou a que a minha mãe me tirasse da escola demasiado cedo e por... não por ser uma questão de tradição, mas efetivamente porque ela teve um receio enquanto mulher, teve um receio enquanto cigana e teve uma grande dificuldade em saber gerir essa nova etapa da vida dela, que era uma mulher viúva com 2 crianças a cargo, com 2 crianças que eram meninas. Eu tenho uma irmã mais velha e que esse eu digo que é o foco mais importante, porque é quando eu faço uma retrospectiva de mim própria, porque o crescimento leva-nos a isso, a constantemente revisitarmos o lugar de onde viemos para percebermos onde é que estamos agora e torna-se o foco mais importante, porque foi quando eu percebi que era tratada de uma forma diferente, precisamente por ser uma menina. Uhum. Mas a minha infância não foi de todo só marcada por esse... Mas tu período. Paraste de estudar com 10 anos. Portanto, da 4ª classe. Com a 4ª classe. Mas depois os teus estudos avançaram mais tarde, não é? Muito mais tarde, já adulta. E não foram estudos académicos. Eu não estudei academicamente, eu não tenho formação nenhuma. Sim. Portanto, tudo o que eu digo que estudei... Mas o percurso que fizeste foi já depois de casar? Portanto, tu casaste com um não cigano? Casei com um não cigano, tinha 20 anos na altura, e depois houve podemos pôr mesmo entre parênteses, graças a Deus, um divórcio. e precisamente no intermédio desse divórcio fiz uma autoproposta de exames. Sim. E fiz um 6º ano de escolaridade. Portanto, academicamente não tenho uma formação. Mesmo assim, tens uma formação, seguiste um percurso
bastante diferente da maior parte das mulheres ciganas, não é? És atriz, és uma ativista, sou uma artivista. Ou uma ativista, podemos juntar as duas coisas. Isso não te faz pensar que dentro da comunidade é difícil o percurso que tu fizeste acontecer? Se o tivesses feito totalmente dentro da comunidade, ou o exemplo do teu pai prova o contrário, o exemplo do pai era um cigano, mas com uma mentalidade... à altura, sim. Tendo em consideração a altura, mas só que por exemplo, nos anos finais de 70 e inícios de 80, nós ciganos, eu vou-me condicionar um bocadinho ao meu contexto social. Tínhamos uma vantagem, vivíamos todos ainda na malha urbana, portanto, isto no meu núcleo familiar e núcleo de familiares próximos. E tínhamos essa vantagem, e essa vantagem era enorme porque não nos trazia sobre nós uma visibilidade tão negativa, e permitia-nos também ter uma... Essa é uma vantagem e uma desvantagem que os ciganos têm, não é? É uma grande desvantagem estar... Quando eu digo não é essa, a vantagem de nem sempre ser visível se são ciganos ou não. Isso não acontece com os negros, não acontece com outras comunidades. Eu estou-te a perguntar se é uma vantagem, se é uma desvantagem, se é as duas coisas, se é indiferente. Eu, na entrevista que fiz com a Cristina Roldão, ela falava disso, como uma das diferenças entre os negros e os ciganos, que permite uma invisibilidade de uma parte dos ciganos. Sim, claro que sim. Mas por exemplo, se vir na rua para... Eu sei, isso desgosta-me imenso. Eu sei que sim, eu sei, mas enerva-me imenso, porque as pessoas... E mesmo nós ciganos, há ciganos que também me dizem, e costumam brincar, ai que giro, esta paia parece uma cigana. Paia é não cigana. Paia é um não cigano. Ai que giro, esta paia parece uma cigana. Sim. Mas... que nós estando na minha geração em que eu era criança, estando ainda na malha urbana, permitia-nos um contato com a comunidade portuguesa geral e também da comunidade connosco. E isso diminuía bastante os desconhecimentos entre nós, então era muito mais fácil para nós ciganos conhecermos os portugueses da comunidade geral, como também era para os não ciganos conhecerem-nos a nós. Isso facilitava o diálogo bastante. Portanto, acho que essa foi a grande vantagem que depois... Portanto, tu não há nenhum momento em que tu dizes eu saí da comunidade e fiquei com o pé fora. Tu estiveste sempre... Eu sou da comunidade. Sim. Eu sou uma cigana. Sim. Imagina que se eu emigrasse neste momento para a França, eu continuaria a ser uma portuguesa cigana. Porque uma coisa é o que tu dizes. Mas há pessoas que estão mais inseridas nas suas comunidades. Vivem de formas... De origem, outras menos. Isso. Vivem de uma forma mais... Têm um sistema de vida que tu não tens uma vida típica da maior parte dos ciganos que vivem em Portugal. Não tenho. Neste momento não tenho, mas também não sou assim tão exclusiva nem tão única quanto se pensa. Até quanto eu pensava. O ativismo e o contato com outros ciganos também permitiu-me perceber isso. Às vezes também nós tiveste que vencer os teus próprios estereótipos que tinhas da tua própria comunidade. Era isso que eu te ia dizer. Atualmente nós ciganos, em relação ao que estávamos a referir em relação aos estereótipos da imagem, aos estereótipos da forma de viver e de querer viver, e da tal ideia de que nós nos auto-excluímos e vivemos só em grupos em determinados contextos, esbate-se precisamente porque nós mesmos ciganos vamos assimilando os estereótipos que criaram entre nós. Então, à partida, é muito comum entre ciganos, quando há uma fuga à regra da forma de viver, da forma de vestir, da aparência, eles levam a que questionem como ciganos. Muitos ciganos perguntam, mas tu não és mesmo cigana. Pois não, tu vives fora das comunidades. Teu pai e tua mãe eram mesmo ciganos. Tu utilizas, e não é só tu utilizas, o que tenho visto em toda a literatura que se utiliza a expressão comunidades ciganas. Sim, e não várias. Comunidade. E a minha pergunta é se achas se há grandes diferenças sociais, regionais, porque se utiliza a expressão comunidades por alguma razão. Achas que quais são as grandes diferenças que existem? Não estou a que faças aqui. Obviamente as condicionantes geográficas vai moldando também as comunidades. São muito importantes. Por exemplo, um cigano de Bragança, que tendencialmente são os ciganos da comunidade que nós chamamos de chabotos,
são totalmente diferentes, por exemplo, dos ciganos da comunidade do Porto. E mesmo no Porto temos comunidades diferentes entre si. Mas que tem a ver com o quê? Tem a ver com tem a ver com a forma de falar, tem a ver da forma das tradições, da forma como gerem as suas vivências também. Tem a ver na forma como verbalizam como falam, têm formas muito diferentes de falar e de práticas e de ações do seu cotidiano que acentuam diferenças entre nós. Por isso nós chamamos comunidades diferentes. Por exemplo, é possível uma comunidade dizer-te que uma mulher não veste calças e noutra comunidade dizer que a mulher veste calças. Portanto, há comunidades em que dizem que a mulher não pode trabalhar ou não pode ter um determinado comportamento e noutra, mesmo ao lado, na mesma cidade, diz-se absolutamente o contrário. Na tua vida cotidiana, aliás, pegando nisso, que os ciganos dizem que tu pareces cigano, no sentido, portanto, lá na volta, tu sentes no teu cotidiano o racismo em relação aos ciganos? Muito. No teu cotidiano, na tua vida? No meu cotidiano, e sinto, e olha, por exemplo, ou seja, lá está, eu tenho essa proteção que é a imagem, não é? A minha imagem, o facto de eu ter esta imagem muito, que difere da ideia estereotipada dos ciganos, da forma de vestir dos ciganos, a aparência dos ciganos. Há bocado quando eu me perdia de falar nisso, mesmo nós ciganos, quando entramos, assumimos os estereótipos, que tanto que quando temos crianças loiras, o que é normalíssimo. Eu tenho nas gerações, às vezes eu costumo brincar que a minha família não é uma família, é um código de barras, porque somos um preto, um branco, portanto nunca podemos ir ao supermercado juntos, porque senão apitamos na caixa. Mas ou seja, para mim os meus filhos terem nascido loiros, tenho 2 filhos loiros de olhos verdes, foi extremamente natural, porque a minha avó era. Mas mesmo entre nós ciganos, temos tão enraizado que somos todos morenos, falamos todos com um sotaque muito acentuado, e eu falo também com a minha comunidade, com os meus, das minhas comunidades, falo com o meu sotaque muito bem acentuado, mas levamos a questionar e a dizer, ai que giro, nem parece cigano, mas tu não és cigano, tão branco, não pareces cigano. Mas voltando ao meu cotidiano, eu tenho eu não vou ser, às vezes não sei se é vantagem, porque às vezes leva-me a assistir a situações que é do tal racismo que pensam não estar a ser direcionado para mim, porque não me estão a identificar como cigana, e o que às vezes me leva a ter uma ação muito mais... afirmativa. Não é afirmativa, apetece mesmo mandar toda a gente para o caralho. E às vezes eu mando mesmo, pronto. Mas salvaguarda-me de uma forma... Ou seja, como eu não tenho a aparência, fico salvaguardada no cotidiano mais próximo e não estar constantemente, por exemplo, a entrar num supermercado e a ser perseguida. Isso salvaguarda-me um bocadinho disso. Mas quando as pessoas... Que é cotidiano de muitos ciganos, entram em qualquer sítio. Se eu vou com a minha irmã ao estabelecimento, a minha irmã aproxima-se mais do estereótipo da mulher cigana, tem o cabelo comprido, veste saia mais vezes do que... Aliás, ela só veste saia, portanto tem a nossa forma muito mais característica de falar ou de vestir também, e que se eu vou com a minha irmã ao supermercado, nós temos, obviamente que temos um segurança privado a acompanhar-nos e a indicar-nos. Quase sempre. Mas também mas por exemplo, mas eu ia-te dizer, por exemplo, no meu cotidiano, quando me identificam como cigana, apesar da minha aparência ou das minhas características físicas ser muito próxima do que é visto como a comunidade geral portuguesa, também me traz dissabores e traz-me... Porque houve comentários que não fariam à tua frente. Exatamente. Ainda há muito hoje de manhã saí, e acontece muito mais porque eu tenho uma filha que é mestiça, e acontece muito mais, por exemplo, quando venho com a minha filha. Ainda hoje tivemos um episódio recambulesco. Eu estava com a minha filha, vinha na rua e estava um senhor estava a pedir
na rua e tinha um letreiro que dizia era demasiado jovem para ir para a reforma, mas demasiado velho para encontrar um emprego. E um senhor de idade começa eu vinha a passar com a Marianinha, ela tem 13 anos, vinha a passar pela mão e o senhor começa a disparatar, a insultar, e porque vem para aqui os pretos, e o país é dos pretos, e o país é dos ciganos, e as putas as brancas que vão com os pretos. Eu fiquei gelada, porque eu vinha com a minha filha que tem 13 anos, e o senhor era um senhor com alguma idade. Era um senhor muito próximo dos 70, até que eu tive que me insurgir, porque estou com a minha filha, mas também não vou permitir que a minha filha assista ao meu silêncio perante isto. E disse: o senhor está-se a exceder, e o senhor está a ser racista, e o senhor está a ser xenófobo, e o senhor está-me a incomodar muito gravemente, e está-se a dirigir, está a disparar em todas as direções, ou está-se a dirigir a mim e à minha filha como alvo? E o senhor reiterava os insultos, e graves. Ou seja, há uma banalização no insulto racista e uma banalização no insulto ao estrangeiro, ao insulto ao migrante, o insulto ao negro e o insulto ao cigano. Esse então é transversal e ultrapassa todas as barreiras. E quase não tem pressão social contra, não é? Não, ao contrário de outros que, apesar de tudo, começa a haver alguma pressão. Ou seja, eu não consegui, por exemplo, travar o senhor, virei-lhe as costas, foi feio. E feriu-me porque eu estava acompanhada com a minha filha. E ter que quebrar aquele limite de ter que me insurgir para uma pessoa que é uma pessoa mais velha, que é um homem que a partir... Eu sei que a idade não é um posto. A idade não pode ser assumida como um posto, mas que a partir pela educação que eu tenho, dirigir-me de uma forma mais impetuosa para uma pessoa mais velha também me incomoda-me, porque eu não posso, contraria aquilo que eu ensino, por exemplo, aos meus filhos, que é precisamente o respeito pelas pessoas mais velhas, embora tenha já mudado um bocadinho essa ideia de que, e faço-os também ver que a idade não é um posto. És conhecida por Maria da Fronteira e ouvi dizer numa entrevista que vives entre duas culturas. Portanto, nós já falámos um bocadinho disso. Achas que o teu ativismo feminista, e vamos falar um bocadinho disso, só é possível porque vives com o pé fora da comunidade? Era possível seres a feminista que és se vivesses totalmente inserida dentro da comunidade? Não. Claro que não era. Não era possível. Mas eu tive que pagar uma... Porquê é que não era possível? Não era possível precisamente porque há uma pressão muito grande sobre a mulher cigana para conservar alguma cultura e algumas das tradições. Algumas tradições que não são tradições, mas são hábitos da assimilação da cultura portuguesa. São os tais hábitos que eu ia-te falar há bocado. A comunidade cigana não é mais machista do que a média hoje da comunidade portuguesa? Não. Achas que não é? Não. O machismo é uma assimilação da cultura portuguesa. E é transversal o machismo. Eu estou a dizer que uma coisa não impede a outra. Ou seja, pode ser uma assimilação e depois aconteceram não sei quantas transformações na sociedade portuguesa, felizmente, nos últimos 50 anos, sobretudo desde o 25 de Abril, lentas, umas mais lentas, outras mais rápidas, e elas não terem acontecido com a mesma velocidade numa comunidade que pode estar mais fechada ou menos fechada. A verdade, e isto acho que não é um mito, diz-me se for um mito, tu próprio disseste, ou seja, hoje na sociedade portuguesa a ideia de uma rapariga parar de estudar antes de um rapaz é uma coisa que não existe. Aliás, há mais mulheres nas universidades do que homens. E na comunidade cigana isso ainda é uma coisa presente. Pelo menos em setores muito grandes. Portanto, quer dizer que o machismo não é exatamente igual. Não está no mesmo ponto. Não é, exatamente. O que não impede que ou seja, as coisas podem ser assimiladas e depois mudarem mais num e menos no outro. Ou seja, mas lá está, o machismo é tão transversal e o facto de ser transversal é obviamente que é adaptado aos contextos sociais. Quando eu te pergunto se poderias ser feminista, não totalmente poderia. Não poderia. Estás totalmente inserida no conjunto da sociedade portuguesa e podes ser uma feminista. Mulheres ciganas também podem ser feministas e há mulheres ciganas. Sim, há mulheres ciganas que são feministas dentro da comunidade. Dentro da comunidade. Ou seja, dentro da comunidade eu também estou. Dentro e fora da comunidade
Não é por acaso- Assusta-me Não é muito por acaso essa. o nome Maria da Fronteira Mas eu vou-te dizer diz qualquer coisa sobre mim. sobre ti E eu vou- sobre o lugar onde tu estás, que quer dizer que não está, nem toda a gente está, não é? Nem toda a gente está nesse lugar, não é? Nem todas as ciganas e ciganos estão nesse lugar em que tu estás, que é entre caminho, num qualquer meio termo. Mas eu vou-te dizer o que é essa fronteira. Essa fronteira muito perigosa para estar. E essa fronteira não se aplica só a mim, Maria ou Maria da Fronteira. Aplica-se a todas as pessoas que sejam ciganas. Porque, efetivamente, neste momento... Mas não há pessoas que na comunidade cigana estão totalmente, vamos pôr assim, põe aqui aspas no protegidas, totalmente protegidas dentro da comunidade, que vivem quase exclusivamente dentro da comunidade cigana. É muito difícil. É muito difícil ter isso tomar isso como uma verdade absoluta Não, e claro, concreta. não há verdades absolutas. É impossível. E Mas o que eu vou-te estou a dizer é, porque... basta não trabalharem fora da comunidade cigana, basta não ter, ou seja, basta Mas as não pessoas ter... que trabalham, por exemplo, maioritariamente os ciganos que trabalham nas feiras, isso não é um trabalho trabalhar dentro da comunidade cigana. É um trabalho da comunidade cigana, Certo. mas que também prestam contacto com os tem um contato e é um serviço prestado também à comunidade geral. Portanto, essa ideia de que se vive e que se trabalha, por exemplo, um trabalhador que eu considero um trabalhador quase que exclusivo para algumas das comunidades ciganas, são os pastores evangélicos das igrejas que se dizem igrejas ciganas. Esses fazem um trabalho quase que exclusivo para... Esses sim, esses são os que eu considero os trabalhadores que trabalham exclusivamente com a comunidade cigana, não para... Mas a minha pergunta, voltando ao feminismo, é uma frente mais difícil e mais dura. A frente, também tu tens uma frente externa, vamos pôr assim, estou a simplificar, mas não vamos ficar, senão corremos o risco de ficar a entrevista toda a falar de palavras. E, portanto, eu vou ser muito mais abreviar. Sim. É muito mais difícil ser mulher e feminista, e precisamente ser cigana e feminista, precisamente pelas duas frentes de batalha. Porque nós temos ou seja, uma mulher cigana que queira tomar que se queira posicionar como feminista tem duas frentes de batalha, que é as da comunidade geral e das condicionantes das comunidades ciganas. São quais? Nesta matéria, através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Se conseguisses resumir. Nesta matéria são, por exemplo, a questão abismal das diferenças que já foram referidas. É muito mais negado a escolaridade e a autoafirmação da mulher ou seja, pode não ser dentro da comunidade, mas ou seja, na sua expansão além comunidade. Ou seja, para a comunidade geral é muito mais difícil uma mulher cigana aceder a uma autoafirmação que inclua também estar fora do contexto mais das comunidades ciganas. A cultura cigana que defendes no sentido de defender, não é defender a preservação, porque nós não temos que defender a preservação de culturas porque elas evoluem. Eu não defendo culturas. Deixa-me terminar a pergunta para não... Ou seja, tu defendes seguramente, eu defendo, em geral, o direito às pessoas terem a sua identidade, que são várias e que se multiplicam e que se cruzam, mas que têm determinados... que têm raízes, que têm origens. Nós não somos só indivíduos, não é? E tu não sentes que essa cultura que se baseia muito na tradição, e nós já falamos mais à frente, vamos falar disso, não percas tempo agora com isso, porque vamos ter tempo para falar sobre esse assunto, que tentas defender, vos prende a vocês, mulheres? Eu não defendo culturas, eu defendo pessoas. Quando eu digo que sou uma ativista, quando eu digo que sou uma ativista pelos direitos humanos, eu não posso dizer que defendo culturas, porque as culturas têm que obrigatoriamente ser moldáveis e adaptáveis às circunstâncias. Isso implica moldar e adaptar a cultura cigana? Sim, claro. Claro que sim.
no que toca, por exemplo, aos direitos Isso parece das muito controverso, mas claro que sim. Já lá vou. A gente vai voltar a este tema. Faço essa afirmação. Mas deixa-me dizer, eu não quero... ou seja, que a minha verdade não pode ser tomada como a verdade absoluta de todas as comunidades ciganas. Sim. Porque quando eu falo como mulher e cigana, falo obviamente daquele que é o meu contexto, a minha verdade, o meu caminho, o meu percurso, obviamente com uma leitura do que me é próximo, mas nunca jamais fazendo uma representação das comunidades e de outras mulheres que mesmo dentro da comunidade se opõem também ao meu ponto de vista. Vamos falar um bocadinho disso, do ativismo, antes de voltarmos outra vez à comunidade cigana. Tu tens 4 filhos. Tenho. E consegues manter um extraordinário ativismo. Eu tentei não perder o fio à meada, mas acho que perdi. Disse, aliás, que és uma ativista freestyle. Isso é uma entrevista tua. Sou. Trabalhaste com a Saber Compreender, Trabalho no apoio, também, ainda estás a trabalhar, sim. No apoio aos sem-abrigo, de todas as... Sem-abrigo, a Saber Compreender tem várias sim, tem. E futuramente vamos mas deixar claro que não trabalham especificamente com a comunidade cigana. Mas vamos ter um trabalho muito mais, também muito direcionado para a comunidade. Estamos Tens trabalhado na representação de ciganos em muitos momentos e conflitos ou não conflitos. És atriz, como já disse, penso aliás que és a primeira cigana atriz em Portugal, pelo menos não tenho nota da existência de mais nenhuma. Sim. E desde há pouco tempo estás na direção do SOS Racismo, penso que não me engano. Dizes que não és líder porque não queres ser seguida. Li isso. Não achas que faltam lideranças políticas à comunidade cigana em Portugal? Há falta de politização nas comunidades ciganas. Mas isso também se faz com lideranças, não é? É importante, as lideranças são importantes, não é para a comunidade cigana, são importantes para todas as comunidades. A politização às vezes não passa às vezes não é tão necessário lideranças, porque falando-se de lideranças, falar-se-ia se calhar de se criar partidarismos ou partidos. Não é disso que eu estou a falar. Mas obviamente que falta politização para que nós tenhamos a possibilidade. Na comunidade negra tem aparecido muito recentemente lideranças. Podem ser anteriores ou posteriores à politização das várias comunidades, mas é preciso haver. As pessoas precisam de rostos, as pessoas precisam de imagem. Sim, claro, a comunidade negra nos Estados Unidos precisou de rostos, precisou de lideranças, precisou. Todas as comunidades, os grupos de pessoas precisam de lideranças, sejam comunidades ou outra coisa. Mas eu não tenho, acho que o meu perfil não passaria muito por isso. Aliás, quando eu digo que sentes que faltam lideranças? Sim, claro que sim. Estão-se a criar, acho que já poderia pontuar algumas pessoas que têm uma consciência politizada e que já têm um percurso que já se pode pensar num intento mais politizado dos ciganos e tê-los efetivamente como hipoteticamente líderes. Mas há muito menos associativismo cigano do que negro, por exemplo. Achas que isso tem a ver com haver menos ciganos de classe média, por a comunidade ser mais fechada, por ser menos unida? Tem a ver com a falta de acesso que ao longo de anos nós vamos tendo também, ou seja, a questão de dizer que nós nos auto-excluímos da escola. Temos que também fazer uma leitura muito anterior. Antes de nós excluirmos a escola já nos excluiu. Portanto, ou seja, tendencialmente vêm as comunidades ciganas com os problemas, como o problema e os seus problemas, mas não, sem se fazer uma leitura de que nós somos o resultado dos problemas que nos causaram. E esta o facto de não termos a escola... Não há o risco aí de um discurso de vitimização, não. Sim. Não é de todo vitimização. Aliás, eu acho que eu jamais empregaria na minha forma de ver, de focar esta questão como vitimização. Não tem a ver com vitimização. Quando te querem retirar a tua identidade, a tua autoestima, a tua visibilidade, e quando te dão um estado de cidadã, mas não com um assumir da tua identidade, porque é isso que se passa, e é isso com que eu me identifico. Eu sou uma cidadã portuguesa, mas sou uma mulher cigana, com o meu posicionamento enquanto mulher cigana e com a minha formação como mulher cigana. Curiosamente, no inquérito, as grandes exclusões de que vem efetivamente do passado levam-nos a uma ruptura com
com as estruturas sociais, com as instituições que essas mesmas também fomentaram esse afastamento. Eu só te estava a querer interromper porque eu gostava de voltar a este tema mais à frente, de uma forma um bocadinho mais difícil e organizada, mas antes disso quero só ainda falar um bocadinho da história da liderança e da consciência política. O inquérito onde fui buscar grande parte daqueles números, eu fui buscá-lo a 2 sítios diferentes, mas neste especificamente do Observatório das Comunidades Ciganas. Sim. 28% dos inquiridos no inquérito de ciganos responderam que quem melhor os defende é a Segurança Social. 16% disseram que é assistente social e menos de 5% diz que são as associações ciganas. Isto não retrata uma comunidade escravizada pelo assistencialismo, ou é porque estão a falar para fora, são ciganos a falar para fora, qual é a razão? Mas isto é uma comunidade, ou seja, quando a comunidade diz quem melhor me representa é a Segurança Social e os assistentes sociais, isto não é uma comunidade, ela própria que se auto-subalterniza em relação... Grande parte da comunidade cigana existe essa cultura da subalternização à Segurança Social porque não conhecem, não lhes é apresentada de uma forma muito explícita outras alternativas e concretas. Sim, pensar que 1/3 dos ciganos tem como principal rendimento o rendimento social de inserção, nós iremos lá. Nós somos 3,40, 60% de utentes do RSI. É uma coisa quase destruturante de uma comunidade, independentemente das vantagens que essa. Eu sou um feroz defensor do RSI, que fica aqui claro. Um feroz defensor do RSI e da função que teve. Eu também. Mas da função que teve... Agora, da função que teve mas não se pode... Não se pode transformar numa forma de relação do Estado com uma comunidade. Não pode. Não pode porque também tem as suas falhas, efetivamente. Quando tem as suas vantagens, também tem as suas falhas. E uma das falhas que eu aponto é precisamente esse assistencialismo que não é assistencialismo, é paternalismo. Que é terrível, é quase como que... E é assustador. Eu nem sei como é que te devo fazer esta observação, porque lá está, porque eu estou sempre na tal fronteira, eu tenho que ver sempre as duas coisas pelos dois lados. E quando tu há bocado fizeste aquela observação de que às vezes é falar para fora, porque muitas pessoas que dependem do RSI e é necessário falar para fora. Nós temos ainda uma subalternização à Segurança Social e essa subalternização leva-nos a ter medo, porque quando tu tens medo de perder a tua subsistência que depende do RSI, não se perde a liberdade de dizer tudo aquilo que se pode dizer e que se deve dizer e às vezes apontar e às vezes questionar. Conheces seguramente a afirmação de que os ciganos não se integram porque não querem. Ouviste seguramente isso muitas vezes. O que é que respondes a isto, a esta afirmação? Se tivéssemos imagem, respondia-lhe assim. Como felizmente não temos. Responde-me sem o correspondente vocabulário. Então, lá está, lembra-se quando eu te falei, há quase que uma turistificação das causas ciganas, das problemáticas ciganas e nós não nos queremos integrar, então vamos lá visitá-los e fazer sempre as mesmas perguntas, a mesma fotografia para o postal. Sim. E a mesma pergunta que nos fazem constantemente é precisamente essa. E eu vou-te fazer mais algumas assim, como eu te avisei antes da entrevista. Sim, mas eu quero que tu mas faças, porque eu acho que contigo estou a ter esta vontade de fazer, com outros jornalistas não tive esta vontade para fazê-lo, ou então teria quase todos os programas de amanhã como me convidam para ir. Não é o caso. Que não é o caso. Ou seja, falar de isso é tão violento, ouvir isso, que nós nos auto-excluímos. Isso é uma das violências com as quais nós somos constantemente... que nos é constantemente infligida.
Esse tipo de pergunta, para mim, dizer que eu me auto-excluo da Mas até vamos pôr isto ao contrário. É violento no sentido em dizer... Isso é uma clara definição de dizer que não nos veem como parte integrante de um país que é o nosso. Então vamos pôr a coisa ao contrário. O que é que diz àqueles que dentro da comunidade avisam que a integração destruirá a cultura cigana? É uma tanga, meus queridos. É o quê? É uma tanga. Isto é a Porto. É o lado trifeiro que fala. Sim. Pronto, nós dizemos é uma tanga. É uma tanga, sim. Nós também dizemos. É uma tanga porque não vai destruir coisíssima nenhuma. Porque, ou seja, se nós fizermos. É que eu às vezes vou dizer ponho-me esta pergunta de uma forma absolutamente sincera e provavelmente muito simplista. Eu também. Estás a falar com uma pessoa muito simplista. Há três comunidades da diáspora, por assim dizer, que são os arménios, os judeus e os ciganos, que são tipicamente, há outras, mas vamos ficar nestas três europeias. Há uma característica: os arménios têm um território, têm um território de origem que simbolicamente se ligam, os judeus têm uma religião, os ciganos têm a sua tradição. Não têm uma religião própria, adaptaram-se às religiões dos países onde estão, mesmo as línguas têm mais do que uma, e não têm um território de origem, claro, nem sequer é relevante, indefinido. Mas é indefinido. Portanto, a minha pergunta é: o que sobra é o modo de vida. De facto, se o modo de vida muda radicalmente, enquanto comunidade, a comunidade cigana desaparece. Isso pode não ser um problema. Não, seria um problema. Seria essa radicalização de mudança. Atenção. Quando eu digo que é moldável, quando eu falo no moldável, tem precisamente, ou seja, a pergunta era, desculpa... A minha pergunta é: o que é que respondes à comunidade? Ou seja, fazendo a inversão da pergunta. Não destrói. Porque há pessoas na comunidade que dizem isso, imagino eu. Dizem. Grande parte da comunidade pensa isso e às vezes até faz essa afirmação de uma forma muito inconsciente, porque há uma coisa que nos foi retirada aos ciganos, principalmente, eu falo nos ciganos no contexto no nosso país, em Portugal, que nos foi retirada a memória. E quando um povo é retirado da memória, e a memória é retirada principalmente porque desde o momento em que somos portugueses e é-nos retirada a memória escrita nos anais da história de Portugal, é-nos retirada... A maior parte destes dados que eu dei sobre a história dos ciganos em Portugal... Vista praticamente, mas muito há muita mais história. Não sabem sequer que isto aconteceu. Nem ciganos também a sabem. Ou seja, a grande perda dos ciganos foi precisamente essa: o não saberem a sua história e a perda da autoestima, que é o não saberes a tua história. Por isso é que nós portugueses, quando não vamos... sabem, pois não. Não. E isso nós portugueses também não a sabemos. Sabemos da história contada, da forma que é contada, mas não a sabemos toda a história. Mas a questão é claro, com certeza, mas a comunidade cigana, provavelmente, a minha pergunta é se sabe mesmo, por exemplo, sabem... Os judeus têm muito presente na sua identidade. O Holocausto é uma coisa muito presente hoje na identidade dos judeus. Pois, eu bem sei. São as duas principais vítimas do Holocausto, são os judeus e os ciganos. E os ciganos não sabem isso, pois não. A maior parte da comunidade portuguesa muito poucos sabem, infelizmente. E nós não perdemos, não vamos, de forma alguma, vamos perder a tradição cigana, e eu vou-te dizer porquê. Porque nós, neste momento, os ciganos que consideram, ou que chamam de tradição, é uma subcultura. E vou-te dizer porque é que é uma subcultura. Quando há 30, 40 anos atrás começou a gentrificação, aquela retirada da malha urbana, do convívio entre as várias comunidade geral. Na altura, eu recordo-me, em 76, eu já tinha mais ou menos a memória do regresso dos retornados, os cabo-verdianos a chegarem a Portugal e no Porto. Eu cresci em Gaia, havia uma comunidade já mais ou menos acentuada de cabo-verdianos, mas com a gentrificação, que foi a criação dos bairros gueto, ou seja, os ciganos foram criando foram criando práticas de subculturas, ou seja, eles foram tão inseridos naquele gueto, onde estavam pessoas também vindas
da classe mais desfavorecida, pessoas que também foram retiradas, por exemplo, dos centros históricos, dos centros da cidade e retirados para fora da cidade e foram condicionados a um cerco, a um gueto. E foram criando subculturas e necessidades de defesa, de autodefesa e a necessidades de corresponder também à defesa. E o contato entre ciganos, ao contrário do que se pensa, também foi-se esta ideia de sermos comunidades também parte muito por isso. Foram partidos. Sim, também fomos muito, ou seja, foi-se muito acentuando os ciganos do bairro. Há ciganos que se identificam, não, nós os ciganos e os ciganos do bairro, ou seja, criámos também uma subcultura. É que aquilo que muitas vezes identificamos, e os próprios ciganos, com a cultura cigana, algumas das coisas nascem do isolamento sem dúvida, dos próprios ciganos. Sem dúvida, eu posso, como eu te disse, eu não sou uma académica, não sou uma historiadora, sou uma observadora, uma opinista e faço uma observação a partir atenção, não é só do meu quintal, porque felizmente tenho... Sim, mas faz uma observação com maior conhecimento do que a maior parte das pessoas que falam dos ciganos no espaço público. Tenho uma necessidade de sair muito do meu quintal e considero que saí muitas vezes do meu quintal e faço também essa observação de além muro. A verdade é que esse condicionamento a essa realidade, que é uma realidade de exclusão. Quem vive em bairros sociais, isto falando do esporte, eu só conheço realidades de bairros sociais há muito pouco tempo. Há muito pouco tempo, eu estou a falar de há cerca de 8, 10 anos, quando comecei a fazer teatro comunitário e fui precisamente trabalhar com teatro comunitário num dos bairros mais periféricos, ou seja, mais retirados do centro da cidade. E foi quando eu percebi que mesmo dentro desses núcleos ou contextos, os ciganos tiveram necessidade de criar anticorpos e de criar situações de autodefesa. E achas que a maior parte das pessoas associa isso à cultura cigana, no seu conjunto? Sim, claro que sim. Ver os ciganos nesses contextos de bairros sociais, obviamente que passa logo a ideia de que as comunidades sociais ciganas são a que têm aquelas características, são aquelas pessoas, têm aquelas normas, têm aqueles hábitos cotidianos. Deixa-me falar um bocadinho da habitação. Tu pensas que há discriminação dos ciganos no que toca à obtenção de Tens dados sobre a habitação dos ciganos em Portugal? Sim. Não, aliás, um deles... Acho que eles falam por si só. Um deles disse, não é? Cerca de um terço dos ciganos vive em barracas ou próximo disso, ou seja, casas precárias, vamos chamar-lhe assim. Maria Gil, cigana com todos os tiques urbanos, se me identificam como cigana, não me alugam uma casa. Não me alugam uma casa. Tu, uma cigana de classe média, eu não sou de atriz. Classe média. Tá bem. Aliás, eu consegui a casa que eu consegui, também pelo contexto. Quando eu estou a dizer classe média, estou a dizer no sentido português do termo, bastante abrangente. Não és pobre, pronto, é nesse sentido. Ou seja, sou. Mas quer dizer, então, para a média de vida dos ciganos em Portugal, não serás pobre. Não, tenho esta excelente imagem, esta dicção maravilhosa, é tudo imagem, sou mesmo pobre. Aliás, a minha família, o meu pai teve algum dinheiro que perdeu todo o dinheiro. Sim. E toda a minha infância foi passada em estado de pobreza. E com a morte do meu pai agravou-se imenso. Eu vivi numa clara situação de pobreza. Obviamente que não me passei fome, mas eu considero pobreza não mas segundo os números que eu vi, por exemplo, cerca de 16% dos ciganos diz passar fome. Acredito. Frequentemente, ou seja, frequentemente significa várias vezes por ano. Eu já ano. passei fome em adulta. Em adulta, já nem todo neste meu percurso. Mas, voltando à habitação, é difícil para um cigano ter... Os números falam por si. E é muito grave quando nós podemos dizer que há mais de 161 acampamentos, que não são acampamentos, são situações de extrema... É que já é além do extremo de pessoas a viver sem água, sem luz.
O primeiro contato foi um que eu dado tive... que retirei por uma questão de espaço da introdução. Primeiro contato Os problemas de doença mais frequentes entre os ciganos, muito acima da média portuguesa, são problemas respiratórios que têm a ver com as condições de habitabilidade. Sim, são. Acho que a grande problemática começa toda por aí. Acho que quando tu não tens o básico que te dá sustentabilidade para não tem a ver com a autoestima, tem para o básico da tua sobrevivência, e que obviamente a partir dali tu vais compor e vais-te compor e vais-te recompor e compor em toda a envolvente social. É claro que a habitação é do mais grave que se passa em Portugal com os ciganos. Vou tentar fazer um exercício quase impossível. Porquê é que achas que um senhorio não aluga a um cigano? Vou tentar poder fazer para além de dizer racismo, preconceito, com certeza, evidentemente que é. Onde é que está a origem, a ideia de que os ciganos vivem de uma maneira diferente do resto das pessoas? Porque também é uma ideia muito romantizada. E é mentira. Estou-te a perguntar que é mentira que os ciganos vivem de uma forma muito diferente do resto, da maior parte dos portugueses. Eu não, por exemplo, voltando e fazendo a leitura de mim e das pessoas que me são próprias, eu não me vejo assim tão diferente. E tu achas que vives como uma... O que nos separa são pequenas questões. Tu achas que vives como uma cigana? Vivo. Eu sou uma mulher e cigana. Eu vivo como uma cigana. Porque eu sou uma cigana. Portanto, o problema é que as pessoas imaginam que viver como os ciganos, mais uma vez, tem muito a ver com aquilo que podem encontrar em bairros de exclusão, não é? Sim, eu estive num grupo de trabalho, não era uma ação de formação, mas um grupo de coisas de brancos que se candidatam e conseguem ganhar uns tostões para as associações deles, e depois convém ter lá uns ciganos. Eu tive uma sorte imensa porque levaram-me à Croácia. Eu nunca tinha ido à Croácia. Nós fomos fazer uma visita a um acampamento onde, na Croácia, neva, uma parte onde neva, onde estavam crianças em contextos completamente de exclusão, mas depois nós voltámos para o centro da cidade, onde fomos comer com talheres de prata. Sim. Que bem! Eu não consegui comer nos talheres de prata, porque eu sabia que haviam crianças que tinham sido deixadas lá atrás e que havia um projeto que estava a trabalhar para o bem das comunidades. Era tão fixe que houvesse imagens disto para ficar bem a minha ironia. E nesse grupo de trabalho contava, mas agora vamos para a Hungria, e um dos membros, que não era português, eu já nem me lembro do nome do senhor, disse, não, mas estes ciganos que nós vimos não são mesmo os ciganos. Os ciganos são aqueles que nós vamos ver na Hungria, aqueles que vivem mesmo em toldo e que vivem de fogueiras e que vivem completamente fora da sociedade. Uau! Ou seja, já é tão assumido que é uma forma, que a forma de viver daquelas condições é uma forma de viver, e há um romantismo quanto a isso, mas que tem a ver muito perigoso. Também tem a ver com a ideia da imagem dos ciganos nómadas, não é? Sim. E os ciganos eram nómadas, sim, não é? sim, e parte da cultura cigana resulta, como de outras culturas nómadas, resulta no facto de serem nómadas e deixaram de ser como... Somos nómadas. Eu acho que nós somos mais migrantes, somos mais do que outra coisa. Hoje em dia já não há comunidades nómadas em Portugal ainda há. Mas ou seja... É muito recente o facto Tenderão a desaparecer porque tem a ver com o modo de vida hoje, não é das comunidades ciganas, é de toda a gente, e da economia, sabes que a sedentarização dos ciganos não foi uma questão imposta. Quando se fala da obrigação da sedentarização cigana, foi imposta pela realidade. Uma parte das funções que os ciganos desempenhavam enquanto nómadas tendem a desaparecer. Sim, que eram os jornaleiros, ou seja, uns eram jornaleiros, outros vendiam gado. Sim, na nossa chegada em Portugal era quase que exclusivamente o trabalho era feito de jornas. Então eu tenho uma formação marxista, portanto eu acredito mesmo que a economia molda muito a cultura, não é? Portanto, acho que muitas coisas molda, e portanto a economia mudou, e é natural que a sedentarização dos ciganos é uma coisa inevitável, ou seja, acho eu, nas sociedades ocidentais, europeias, modernas. Mas é contraditório quando ainda até há muito bem pouco tempo, e eu considero antes do 25 de Abril muito pouco tempo, nós não podemos permanecer muito tempo num lugar. Portanto, à partida uma sedentarização onde tu
Por exemplo, imaginem casos dos ciganos nómadas que dependiam, por exemplo, das jornas, em que não te permitiam a fixação, a sedentarização, não te permitia a escolarização dos teus filhos. Não havia também, obviamente, não havia os mecanismos sociais que há hoje para que isso acontecesse. Por exemplo, quando a minha mãe me retirou da escola, não houve um mecanismo social que me fosse salvaguardar. E eu tinha uma professora que foi excelente, eu frequentei uma escola fantástica, que foi a única pessoa que foi tentar falar com a minha mãe, aliás, e que se comprometeu por palavras à minha mãe: eu pago os estudos da Maria até à universidade, porque a Maria tem todo o potencial para seguir em frente nas estudos. Mas foi a única, mas ficou por ali, então, falou com a mãe e parou. Ou seja, os mecanismos também foram evoluindo. Eu tinha isto mais para a frente, mas vou-te perguntar já. Nós, aliás, já falámos um bocadinho disto quando falámos do teu percurso. Em relação à educação na comunidade cigana, há a questão das mulheres, ou pelo menos em partes das comunidades ciganas, há a questão das mulheres. Mas que também, quando eu há bocado falei de assimilação, também tem muito a ver com a nossa cultura portuguesa. As mulheres nas universidades e na escola, é muito recente. É muito recente, só que... Como é muito recente também eu há bocado ia brincar com o feminismo. Sim. Do feminismo em Portugal também é muito recente. É muitíssimo recente. Mas a verdade é que tu sentiste uma evolução muito rápida no conjunto da sociedade portuguesa, que é... Porque existe o privilégio que lhes permite chegar muito mais rápido aos lugares. A minha questão é, cabe apenas, esta é que é mesmo uma pergunta, pelo menos para mim difícil, se calhar para ti é facílima, cabe apenas à comunidade cigana resolver esta questão onde ela existe, do menor acesso das raparigas à escolarização. O Estado tem o dever de intervir e garantir um direito constitucional àquelas crianças e, portanto, intervir, e se for preciso, vou pôr assim, não respeitar o que é suposto ser eu vou-te dizer porque tem. Porque o racismo não é uma questão dos racializados, é uma questão de todos. É que se nós vamos focar, dizer que... primeiro, estás a querer dizer que o Estado deve obrigar as raparigas ciganas a cumprir a escolaridade obrigatória? Sim, deve. Deve, mas tendo sempre... eu sou muito a favor da equidade. Por exemplo, houve um caso muito recente de uma juíza que permitiu... Escreveste sobre isso. Acho inaceitável que uma juíza diga que uma mulher, uma rapariga cigana, tem menos direitos que uma rapariga portuguesa. Mas a questão, depois eu fiz uma revisão. Mas eu depois fiz uma revisão da questão e a questão que passou para fora não foi essa, mas efetivamente não foi essa. O que a juíza impediu foi que aquela família continuasse a ser perseguida pelos serviços sociais e a impor uma retirada daquela criança à mãe, mas tu achas que... daquele contexto familiar que, adverso por não permitir a escola, mas que não era adverso e que seria muito mais adverso a retirada da criança daquela. Então o que é que o Estado deve fazer? O que é que o Estado deve fazer? Tem que poder fazer alguma coisa, não é? O Estado não pode dizer... Há coisas que já começam a ser feitas. Não pode dizer, é um hábito cultural, portanto vou deixar esta criança não ter direito a um direito que é dela, que não é da família, de estar na escola e ter a escolaridade que não por acaso se chama obrigatória, não é? Portanto, Claro. Uma das coisas que o Estado deve fazer é um investimento de ações de proximidade. E, obviamente, fazer um investimento muito focado na educação. E se houver necessidade com adaptações às características dos contextos sociais. Tu achas que a escola não está preparada para relacionar com a comunidade cigana? Não. Porquê? Não, por exemplo, os meus filhos entram na escola e têm entram na história entram na escola e têm que deixar na porta da escola a sua identidade. Tem numa escola os livros que lhes ensinam que eles não fazem parte do país, que não fazem parte da história de Portugal. Eu já tiveste, portanto, à partida, também já tiveste a conversa com a Cristina Roldão, que não é uma conversa nada fácil, mas que é esta ideia de que a escola sempre foi e dificilmente deixará de ser um elemento unificador. Por isso é que, aliás, ela tende a democratizar, não é? A questão é se não deixamos todos a ir eu sei que isto não é assim, mas vou-te dar esta borla. Se não deixamos todos a nossa identidade à porta da escola. Não deixamos.
Não deixamos a nossa identidade, não, porque mesmo nas escolas existe o privilégio branco, o domínio branco, as instituições são brancas, as estruturas sociais são nitidamente brancas no sentido, não estou a falar numa questão de racial e cultural, sim. Cultural. Pronto, agora sim, deixamos porque precisamente, ou seja, sendo a cultura dominante, obriga-nos a que efetivamente fique de fora, a que as crianças portuguesas, ciganas e todas as outras fiquem de fora, sim. Agora que já tem esta borda... de vez em quando fazem umas festas onde nos mascaramos todos de negros. É muito giro. No caso da Mariana é terrível, porque ela tem ela é, portanto, é negra, sim. É mestiça. E então para ela está numa posição ainda muito mais difícil. No estudo que referi, as principais razões apontadas pelos, portanto este já não é uma borla, apontadas pelos inquiridos para o abandono escolar dos filhos ou netos são o casamento, a maternidade, a necessidade de ajudarem em casa ou a ideia de que não, já aprenderam o suficiente, sobretudo para as raparigas isto. Ou seja, são tudo escolhas próprias. A maior parte dos inquiridos não refere o facto da escola não corresponder. Refere mesmo à ideia de que a escola é dispensável para aquelas pessoas, que há outras prioridades que não a educação. Como ajudar na casa, cuidar dos filhos, etc. Pá, minha mãe falhou mesmo nas duas, porque eu não sei cuidar de casa nenhuma. Então, acho que vou falar com a minha mãe quando chegar. Nem uma coisa nem outra. Quando sair daqui, nem uma coisa nem outra, mãe. Mas deixa-me dizer-te, lá está, essa ideia a mim perturba-me muito. Sabes que há coisas que eu não me sinto mesmo à vontade em te responder e que se calhar não te vou responder primeiro porque também acho que há coisas que nós ciganos já não temos que responder. Por isso todas as outras pessoas que andam a correr atrás de mim para as tais idas aos programas da manhã e outros afins não me vão ter, porque acho que há coisas que já não temos que responder, porque é maçador ter que responder constantemente a essas mesmas coisas. E é como discutirmos sempre as mesmas coisas sem que se pense para mudar de pensamento, mudar de vocabulário é muito fixe, é muito cool mesmo. Nós até temos no nosso partido um cigano e uma cigana, que fixe, uma gaja que vai às manifestações, mas outra coisa não é só mudar o pensamento, é finalmente e começar a mudar as estruturas das instituições que podem efetivamente e têm o dever de fazer essa participação. Por isso, a educação das meninas ciganas não é uma questão dos ciganos, é uma questão de todos. Está a minha veia feminista aqui. Não, sabes? Não é veia, é a realidade, é como eu vejo. Eu quando marquei esta conversa contigo, acho que te contei que eu já me confrontei fora de Portugal, com os palestinianas e os movimentos feministas palestinianos ou seja, de feministas que lutam pela independência da Palestina, pelo direito à Palestina, e que muitas vezes se encontram, como é natural em muitas comunidades, numa difícil situação de confronto de nem sequer só de lealdades, de lutas, e ambas justas. Aliás, também já aqui dei uma vez um exemplo numa conversa, não me lembro qual foi, das feministas, as sufragistas que nos Estados Unidos discutiam se as negras podiam participar na sua manifestação ou não podiam participar na sua manifestação. Não é novo, é um combate antigo, esta dificuldade este cruzamento de... Eu quando aqui disse de culpas próprias, tentei sublinhar uma coisa que é difícil, que é há na sociedade portuguesa uma cultura machista, há na sociedade cigana uma cultura machista, e tu provavelmente estás algumas vezes uma cultura machista que não conseguiu as mesmas conquistas no conjunto da sociedade portuguesa pela situação em que se encontra, e tu muitas vezes estou na luta das duas e estás num cruzamento difícil, muito difícil, mesmo difícil. Tu afinal és aquele que faz chorar, porque eu choro sempre nesta parte. É horrível, eu já me estou a emocionar, sim, porque é muito difícil mesmo e leva lá está, quando não há uma compreensão das coisas, às vezes leva a rompimentos, mesmo dentro
Diz? Tu não queres fazer esse rompimento porque queres estar nas duas lutas. Porque eu sou as duas lutas. Quando há abandono escolar, uma das principais razões apresentadas para o regresso à escola é o rendimento social de inserção. Pensas que a escola é um elemento central para romper o círculo de pobreza? Imagino que sim, é quase uma apaliçada. E que papel teve o RSI nisto? Eu vou-te dizer desde já uma enormidade que as pessoas ficam, agora de sentido contrário, chocadíssimas comigo. Uma das principais razões porque eu sou a favor do RSI é por ter sido um instrumento para a integração das crianças ciganas na escola. E eu acho que esse é o único caminho para não populistas e não demagogos e não pessoas que querem caminhos fáceis. É o caminho a fazer, que implica, é a parte chocante que eu vou dizer, algumas injustiças relativas, por exemplo, por vezes. Sim. O RSI teve mesmo um papel no meu ponto de vista, sim. Desde que foi criado, eu dei aqui o exemplo, duplicou o número de crianças ciganas na escola. Não digo RSI, porque houve uma... Um rendimento básico da saúde. Exato. Sim, é rendimento não sei quantos garantido. Rendimento mínimo garantido. Rendimento mínimo garantido, que efetivamente esse sim teve um foi grande... sobretudo nesse momento. Sim. O RSI vem com ações muito de punição e que leva às tais questões de punições que muitas vezes geram muitas injustiças. Mas tu achas que o RSI também não criou um sentimento de ressentimento em relação à comunidade cigana? É um exemplo que é muitas vezes... É assim, isso é como o cu, cada um tem o seu cu. Não é? E pronto, e tendencialmente os brancos veem o cu deles e os ciganos veem o cu deles também. Sim. E o cu dos brancos normalmente acha que pronto, tem uma... deve ser um género de fetiche ou coisa do género, não gosto muito de olhar para o cu dos outros, para o cu dos ciganos. Se calhar também, pronto, mas nós temos um cu muito giro. Mas a verdade é que isso é... Essa é quase até aquela pergunta mais do mesmo, percebes? Sim. Que já cansa mesmo. Eu não a tinha aqui por acaso, mas veio. Mas não, mas é importante se calhar é importante. Porque é importante. Eu não sei o que é que tu vou responder a isso, porque não sei se eu te vou-te responder a ti e depois o que é aproveitado? O que é aproveitado, sabes? Por exemplo, ainda há muito pouco tempo tive um debate com o miúdo, isto no Facebook. O Facebook tem muitas coisas negativas. Para nós, ativistas ciganos, foi um ponto de encontro. E uma das coisas que eu me neguei a responder a um jornalista, ele não estava a fazer a pergunta no contexto de jornalista, mas a verdade é que a formação dele é de jornalista. Sim. E no meio da discussão o rapaz lança a pergunta e vocês... Não lança a pergunta, faz aquela questão. Os ciganos retiram as meninas da escola na pobreza. Ou seja, ele queria fazer o uso das minhas palavras e usá-las depois como uma bandeira de verdade absoluta. E o que é que isso ia servir? Ou seja, ele estava a querer desbloquear de um ponto de vista que vinha em defesa do texto da Bonifácia, da bonifacista, como eu lhe chamo, e que vinha, ou seja, ele queria sair daquele ponto, mas depois queria criar uma verdade absoluta a partir das minhas palavras, ou seja, ele saía da questão de bonifacista porque várias pessoas estavam a intervir contra ele, a dizer não, tu estás a ser isto, não sei quantos. Eu percebi o que é que tu queres dizer. E ele queria fazer das minhas palavras ou seja, e eu estou cansada de ter que ensinar as pessoas a pensarem por si próprias. Tu percebes? Não achas? Acho que há responsabilidades que não podem ser nossas. Achas que tem que ser de todos. Que o tipo de debate que hoje temos torna mais difícil. Como é que eu hei de pôr isto? A absoluta honestidade intelectual a debater estes assuntos. Ou seja, eu tinha esta pergunta que eu te estava a fazer, algumas destas perguntas que eu te faço são feitas com a maior, quando eu digo honestidade intelectual eu disse aqui porque se calhar posso dizer mais facilmente que qualquer outra pessoa, eu acho que o RSI, mesmo provocando algumas injustiças, a longo prazo, a curto, o rendimento básico, o rendimento mínimo garantido, mesmo cometendo algumas injustiças no caminho, foi um passo para resolver um problema. Uma parte do problema, claro, sim. Com certeza. Uma das partes do problema que é a integração
das crianças ciganas na Na escola. escola, sim. Eu dizer isto é uma coisa, um cigano dizer isto é outra. Não, eu como cigana, assumes isso. O sim. que eu estou a dizer é, eu fiz-te uma pergunta sobre o sentimento das pessoas em relação a essa injustiça e eu compreendo a tua dificuldade em responder a esse assunto. E a pergunta a minha afirmação é exatamente esta. Se é difícil, quando eu digo a honestidade intelectual, é nós dizermos as coisas realmente como achamos que elas são, porque sentir que a qualquer momento a coisa vai ser utilizada, esfrangalhada e usada exatamente para o sentido oposto. Isso, e nós temos... É uma das dificuldades da nossa conversa aqui. Sim, é porque é por isso que às vezes eu tenho cada vez mais dificuldade em dizer que sou, por exemplo, uma ativista feminista, porque não sou. Porquê? Não, porque não quero ser, se calhar, também, já. E, no entanto, no meu cotidiano, no meu contexto e nos meus atos de cidadania, já estou a ser uma ativista. Eu há bocado quando fiz aquele episódio, ok, foi um contexto muito banal, muita coisa, mas a verdade eu estava a ser ativista, porque havia alguém que estava... Qual episódio? O episódio do senhor que começou a insultar-nos... Sim. Principalmente... Contaste no princípio, sim. Ou seja, e cada vez me custa mais dizer que sou uma ativista, porque eu não quero... Porque cai-se muito... Há uma coisa que me está a assustar muito, e quando eu falo da turistificação do jornalística em relação aos ciganos, falo no perigo dos contextos, nos contextos de ativismo que vai chocar nos egos. Há muitos egos a ser massajados, há muitos egos a ser masturbados no ativismo. E a mim interessa-me, o que é que me interessa? Interessa-me que não ser uma ativista no sentido desta massagem de egos, mas uma cidadã que exerce uma pressão para que pensamentos e para que para que questões políticas sejam efetivamente mudadas. Portanto, cada vez, acho que estou muito a querer voltar ao meu estado de freestyle. Okay. Eu nunca tive nenhum vínculo com nenhuma, e não é porque me desmerecessem o meu vínculo, atenção, o meu único vínculo que eu tenho é com a Saber Compreender, com a Pele Onde Faço Teatro e com o SOS Racismo, e não os preferi a eles por merecerem, porque eu acho que eu também neguei esse vínculo, não tem qualquer desmerecimento, mas porque também porque me convém, porque quando nós falamos da invisibilidade dos ciganos, eu vou-te confessar, eu estou cada vez com menos vontade de visível. Sim, nestes contextos sim, porque é muito duro. Porque é muito para duro. Uma mulher cigana, mais ainda. Para uma mulher é mais duro. Sim, para uma cigana para uma é mais mulher, dura. porque eu tenho duas lutas, eu tenho duas frentes de batalha. Sempre... Eu tenho as minhas batalhas internas, porque se eu fujo do que é... Eu provo que uma mulher cigana pode viver sozinha com os seus 4 filhos. Eu provo que é possível ter os filhos a estudar. E provo que continuo a ser uma cigana. Deixa-me falar de emprego, antes de passarmos para o fim, que já passámos o tempo todo. Como aqui disse, 1/3 dos ciganos está no mercado formal, só 1/3 de emprego. Sabemos que maior escolaridade garante maior acesso ao emprego, isso é evidente, mas 75% dos ciganos queixa-se de discriminação na procura de emprego. Achas que é difícil as pessoas empregarem ciganos? É mais uma pergunta óbvia em relação à casa. Vou voltar ao meu contexto de núcleo familiar. Tenho a minha irmã, que ela não tem uma formação académica, também como eu não a tenho, e arranja emprego num restaurante. Ela é uma excelente cozinheira, faço já a publicidade. Corresponde a todos os critérios de um bom trabalhador para o trabalho que ela desempenha, que é trabalhar como cozinheira ou como ajudante de cozinha. Ela arranja emprego. Fixe, uau, que funcionária, não falta, corresponde aos critérios todos. Quando sabem que é cigana, porque lhe topam um sotaque, ou uma forma, um gesticular mais típico do que é o estereótipo da mulher cigana, e a minha irmã pede um emprego. A minha irmã, num ano, entra e sai em cerca entre 3 a 4 empregos, num espaço de um ano. Não sei se isto responde, claro que eu estou a falar pelo que eu tenho de tão próximo. Sim. Não, responde. Mas existe, sim. Eu trabalhei numa loja
Eu nunca escondi que sou cigana, ao contrário de que a minha própria família, mas para tu conseguires emprego, o que é que tu não escondes que é cigano? Não pode, não ando com uma estrela na testa, eu não tenho a dar a dizer, mas também não tenho que esconder a minha identidade. Isso não faz, para mim, o meu posicionamento não faz sentido eu esconder. Eu trabalhei, eu correspondi, era uma loja que estava a entrar num período de degradação. Quando eu entrei para a loja, houve uma subida de vendas, houve uma reestruturação da loja em si, subiram as vendas, houve reestruturei a forma de estar da loja, de decoração da loja, de conceito da loja, funcionou tudo muito bem. Tinha acesso à caixa, tinha acesso às contas, tinha acesso a uma inteira liberdade. Quando eu começo a ser cigano, porque eram pessoas muito fixes, percebes? De esquerda. Sim. E tu disseste que eras cigana. Não, eu não disse que eu era cigana. A senhora que veio de Baixa, que trabalhava comigo, a filha dela tinha andado comigo na escola. E a miúda levou um estalo de mim quando andávamos na escola, mas eu dei-lhe um estalo com muita razão. Quando ela me voltar a reencontrar, e já o fizemos, já nos reencontrarmos, ela assumia que eu lhe bati porque era cigana. Sim. Mas não foi. Então, toda a gente que conseguisse bater na cigana era a campeã, porque existia a ideia de que os ciganos é que são os perigosos. Então toda a gente que abatia, eu fartei-me levar porrada na primária, toda a gente que abatia na cigana era a campeã. E não vou dizer o nome, não digo o nome, reunida com um grupo de amiguinhas, saturava-me. Eu era extremamente massacrada, insultada, ridicularizada, precisamente por ser cigana, porque depois, entretanto, o meu pai morreu e eu vestia de preto, ou porque tinha o cabelo comprido, ou porque tinha o cabelo curto, mas sobretudo porque era uma criança cigana. Dei-lhe um estalo na frente das amigas, contrariando a vontade da minha mãe e do meu pai, que sempre me educaram, não fazendo valer, eu sou cigana e vou chamar o primo, o tio, e o Abel e o Joaquim e quem quer que seja, e muito menos fazer valer dessa... Contrariando para me defender, eu dei o estalo. A miúda ganhou rancor, a humilhação dela, ou seja, quando a humilhação se transpôs para o lado dela, ela ganhou rancor até eu ser adulta. A senhora volta para o trabalho, tu não és a Maria Maia, porque o meu segundo nome é Maria Sim. Maia, não és a Maria Maia? E eu sou assim, tu és cigana. A partir daí, quando fizeram a minha localização como cigana, que eu não a tinha escondido, simplesmente não tinha sido necessária falar sobre isso, deixei de ter acesso à caixa, depois deixei de ter acesso às coisas, até que eu me despedi, porque eu não tinha que estar a viver, estar a trabalhar e estar num contexto de trabalho que me impedia ou seja, onde estava constantemente a ser posta em causa por ser cigana. Deixa-me dar mais um dado também sobre isto, porque segundo os números, os mais escolarizados Sim. têm a maior percepção da discriminação, o que é bastante interessante. É porque saem mais do mundo protegido dos ciganos Sim. ou porque têm maior consciência social? Têm maior consciência social, saem também mais do meio... Confrontam-se mais vezes, não é? Quando falamos no ativismo muito direcionado para a causa cigana, eu tenho essa consciência há cerca de 12, 13 anos, de forma mais focada. É muito recente, precisamente porque há coisas que... Achas que o efeito da maior escolarização dos ciganos vai começar a sentir-se no ativismo ao longo dos próximos anos? Claro que sim. Porque o ativismo é uma pré-escola para a politização. Ser ativista é um ato de politização. Claro. Ser feminista é um posicionamento político. Eu nem sequer acredito em nenhuma politização que não passe por ativismo, mas isso sou eu. Eu avisei-te que ia fazer perguntas que as pessoas não fazem, já as fiz aqui algumas e vou fazer outra, que as pessoas fazem, quero dizer, e vou fazer outra. Uma das acusações que vos é feita é de quererem a parte boa de pertencer à comunidade geral, como os apoios sociais, como o rendimento social de inserção, e as casas sociais, etc. E depois não quererem cumprir as regras e as leis. Por exemplo, 80% dos ciganos casam-se exclusivamente segundo a lei cigana e não a lei civil. Que há um contrato injusto com os restantes cidadãos.
Eu dou-te a oportunidade de responder a esta. Eu estou aqui sempre numa situação difícil porque eu não quero deixar de fazer as perguntas, não quero mesmo deixar de fazer as perguntas que as pessoas fazem. E essa é uma situação difícil que eu fico aqui, mas quero fazê-las. Não, mas ainda bem que faz. Até porque há um lado absolutamente perverso e racista nesta pergunta. Era isso que eu te ia dizer. E há um lado que pode não ser perverso nesta pergunta e que nós já falámos. Que é do sentido inverso. Que é a assistencialização na relação com os ciganos. Eu acho que havia de ver... Onde se diz basicamente, eu dou-te aqui o RSI, tu ficas aí quietinho na tua vida e não tens nada a ver connosco. Portanto, há duas formas de olhar para isto. Por si só, é como tu disseste, tem uma parte muito racista nessa pergunta. É o tal banalizar, o tal insulto banal. Isso é um insulto e é banal. Mas não quer dizer, o facto de nós já estarmos tão habituados a ouvi-lo não quer dizer que deixe de ser insulto. Porque eu venho de uma família que sempre... Na realidade, ela choca com um facto. Que é que todos os números que aqui deixei sobre pobreza, habitação, etc. Portanto, ninguém pode dizer que os ciganos ficam com o grande quinhão da riqueza do país, não é? Exatamente. Que quinhão é esse que dizem que nós ficamos? Eu adorava ser aquela cigana dos comentários. Adorava ter um BMW à porta. É mesmo um dos meus sonhos. Mas pronto. Como é que essa caricatura nasce? Essa caricatura nasce lá está, das tais subculturas, do tal aproveitamento que tem a ver com as questões, ou seja, da tal educação da subcultura que os ciganos desses contextos, de alguns contextos adquiriram e tomam como uma tradição cigana que não é. Portanto, há aí uma desinformação muito grande também da parte dos ciganos, que acham que estão a ser ciganos tendo algumas atitudes ou sendo mais ciganos porque rechaçam as regras mais gerais e não estão. Estão precisamente a não ser efetivamente ciganos, estão a ser aquilo que eles acham que não querem ser, ser brancos, aquela imagem estão a ser muito brancos. Do cigano rebelde que não cumpre as regras, que não tem nada a ver com... Não tem a ver com a nossa cultura. O sentido de liberdade é diferente de rebeldia. E como rebeldia tem uma grande diferença para resistência. Sim. Porque nós temos um historial de resistência. Nós somos uma clara, um povo de resistência. Sobrevivem com um sinal de resistência, não é? A nossa questão, aliás, mais do que de reclamar uma quando às vezes eu digo nós existimos e resistimos, houve um período que eu usei muito nós existimos, porque, e quando eu ia-te falar do meu vínculo às vezes às associações e ao ir às manifestações, tem muito a ver com isso, com a minha capacidade de resistência. Eu sei que nunca vou estar no patamar das instituições, ou da forma como as instituições ou os movimentos querem, porque os movimentos feministas, no geral, querem-nos a nós mulheres dentro dos movimentos feministas, mas sobre o que elas consideram o que é feminismo. Portanto, nós não usamos sutiã, por isso não vamos queimar sutiã. Estou a brincar mais uma vez. Mas a verdade é que ou seja, querem-nos dentro do feminismo usando os argumentos delas que não se empregam e que não nos trazem qualquer... Mas quando eu sei que não nos trazem porquê? Não vou gritar pela minha existência. Primeiro, os problemas das mulheres ciganas não são iguais aos problemas das outras mulheres. Não são todos iguais. Não são todos iguais. E quando eu vou porque vou pela boleia, porque infelizmente nós mulheres e ciganas, nós ciganas no geral, aqui deixa-me falar mais neste lado mais alargado, comunitário a todos, temos ainda a gritar muito pela nossa existência. Não é visibilidade. Eu disse isso, não. Existência. Ou seja, ainda há necessidade de gritar: ei, nós existimos. Como reagiste ao artigo da Fátima Bonifácio? Diz que vocês não descendem da cristandade e dos direitos humanos.
Não conhece todo os ciganos e parece-me que não conhece muito bem o contexto do seu país e não conhece muito menos, não conhece a necessidade. Eu acho que ela não conhece o país de que faz parte, um país que ela diz que é dela. Eu, graças a Deus, sou puta, sou feminista, sou mulher, sou cigana e sou cristã. Portanto, minha querida senhora, o que é que eu posso reagir? Reagir com insultos? Que é o que eu tenho vontade, não é? Para quem me conhece sabe muito bem que este do meu lado tripeiro. Mas não ganhaste calo? Não. Há bocado eu disse, nós sabemos que é banal. Vamos... Ainda bem que não ganhaste calo. O calo é péssimo nestas coisas. É péssimo. A certeza absoluta é péssima. Aliás, é isto que eles querem. Eles querem que a gente ganhe calo para deixar de sentir. Exato. A banalização destes discursos e a irresponsabilidade dos mídia com estas questões é precisamente isso que se ganha, que se continua. Porque tu has de reparar que uma coisa que tu disseste e que não é nada novo. Ou seja, a banalização do insulto em relação ao cigano é normal. Eu calo quanto a isso não tenho. Olha que eu vou chorar e vai extrair toda a... Não vais chorar porque nesta entrevista ninguém chora. Muito obrigado, Maria, por teres aceitado este meu convite para esta conversa, que eu adorei. Boa sorte para todas as tuas lutas, da feminista e dos direitos dos ciganos. Nós regressamos para a semana com outra convidada. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.